Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka, sempre aqui pela TV Paulo Freire. Grande abraço e olha, observe a história com muito carinho. Professora Geise trazendo aspectos da história com extrema relevância. Tudo é muito dinâmico, muito rápido, porque a história é viva e agradabilíssima. Como é que está a sua preparação para o vestibular? Ótima, ficará melhor daqui a pouquinho com mais história para você. Olá, hoje iremos ver os fatos que levaram os homens a tão grandiosas conquistas. Pensando em idade moderna, nós temos vários fatos que compõem este momento tão importante da história. O primeiro deles é o mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotado por todos os estados absolutistas. Esse mercantilismo ocorreu em toda a Europa Ocidental, aproximadamente entre o século XV e XVIII, período que é caracterizado como o período da Idade Moderna. Quase todos os estados, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, adotaram este conjunto de regras que vai nortear o desenvolvimento capitalista desse período. O mercantilismo, ele se caracterizou por vários elementos. Os principais elementos que caracterizam a política econômica mercantilista foram o metalismo, ou seja, a quantidade de metais preciosos de uma nação era indicativo da sua riqueza. A balança comercial favorável é outra importante característica. O monopólio, que é a característica básica para que esses estados dominassem a América na época da colonização. E, principalmente, a intervenção do Estado na economia vai ser a principal característica que vai nortear todo o momento histórico desse período. Nesse momento da Idade Moderna, o mercantilismo vai ser adotado por todos os estados modernos. Só que esse mercantilismo ele vai mudar de nome conforme o país que o adotou. Por exemplo, na França, a política mercantilista vai ser chamada de colbertismo, por causa do principal ministro da Economia na época, que era o Colbert. Na Espanha, essa política mercantilista vai ser conhecida com o nome de bullionismo, por causa aí da grande quantidade de metais preciosos na Espanha. Um detalhezinho básico que nós não podemos esquecer é que é comum todo vestibular falar de mercantilismo. E um detalhe importante na hora do vestibular é nós lembrarmos que o mercantilismo foi um conjunto de regras econômicas que caracterizou o capitalismo na sua fase comercial. Portanto, o mercantilismo foi um conjunto de regras econômicas que só existiu, que só prevaleceu entre os séculos XV e XVIII. Qualquer questão de vestibular que fale da política mercantilista antes do século XV ou após o século XVIII, significa que esta frase estará falsa, porque o mercantilismo, repito, é uma característica da Idade Moderna entre os países, entre os estados absolutistas da Europa. Falando em estado absolutista, quais os principais estados que vão surgir na Europa nesse período da chamada Idade Moderna? Esses estados serão os estados de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra. Não podemos esquecer que os estados de Portugal e Espanha surgiram dentro de um mesmo contexto histórico. Qual é o contexto histórico em que se dá a formação política de Portugal e Espanha? Vão ser as chamadas guerras de reconquista. O que foram essas guerras? Foi aquele momento em que os reinos da Península Ibérica se uniram para expulsar os mouros, os muçulmanos desse território. Esses muçulmanos estavam lá desde o século VII, desde o século VIII. Nesse momento de guerras de reconquista, Portugal, então, vai formar o seu Estado, vai formar a sua centralização política. A Espanha vai ter ainda um caso mais específico. Além de os reinos cristãos terem se unidos na expulsão desses mouros, a Espanha formou-se especificamente por causa do casamento entre dois reinos. O casamento, então, dos herdeiros dos reinos de Castela e de Aragão vão ser o fato específico que vão gerar a total centralização política e a formação da Espanha. Nós falamos
Que outros estados modernos que surgiram? Inglaterra e França. E a Inglaterra e França surgem em qual contexto histórico? Inglaterra e França surgem no contexto histórico da chamada Guerra dos 100 Anos. Nesse período, nesse momento da Guerra dos 100 Anos, vai desenvolver-se um forte nacionalismo na França, o desenvolvimento de um sentimento nacional muito grande, e isto vai favorecer a formação do Estado francês. A Inglaterra, além da Guerra dos 100 Anos, ela vai ter aí um outro elemento básico na sua formação. Se nós formos olhar detalhadamente dentro da Inglaterra, nós vamos ver que, além da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra conseguiu formar o seu poder porque a Inglaterra estava vivendo também uma guerra específica. Foi a chamada Guerra das Duas Rosas. Duas famílias feudais inglesas, os York e os Lancaster, brigavam em função de ter poder econômico, em função de ter poder político. O rei da Inglaterra era o Henrique VII, da dinastia Tudor. Este rei, aproveitando-se desta guerra, que vai gerar o enfraquecimento dessas duas nobrezas feudais, o rei consegue apoio e centraliza o poder. O que acontece então? A Inglaterra forma-se especificamente dentro ali do contexto da Guerra das Duas Rosas. A Espanha formou-se especificamente dentro ali do contexto do casamento, da união de dois reinos. Nesse sentido, então, nós vamos ter a formação dos principais estados nacionais modernos, que vão aí comandar todos os fatos, todas as mudanças que ocorrem nesse período que nós chamamos de Idade Moderna. É bom lembrar também que este período, que é chamado de Idade Moderna, a maioria dos vestibulares já não está mais usando esse termo. Esse período é conhecido como Antigo Regime. Então, qual é a sociedade do Antigo Regime? É esta sociedade que formou-se, que desenvolveu-se em toda a Europa Ocidental entre o século XV e XVIII. Quais são os outros acontecimentos históricos bastante importantes desse período, da Idade Moderna? Nós vamos ver esses momentos daqui a pouco, após o intervalo.